Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão ou nas nossas plataformas de YouTube, nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, já sempre falamos aqui, cumprimentamos, participam dos nossos programas, compartilham conosco, a todos a paz do Senhor. Nós estamos abordando, nesses últimos programas, falando sobre ministério. Hoje, nós vamos trazer esse assunto de ministério na vida de um dos apóstolos mais, assim, com uma certa dificuldade no início, que foi Pedro. Mas o Pedro é um bom estudo para ministério. É uma boa escola, né? Uma boa escola para ministérios, para a nossa experiência. Então, nós vamos começar, Damiane, com Pedro. Veja, Damiane, depois da ressurreição, que já é o cumprimento das bodas de Caná, né? Terceiro dia, já indo para antes do Pentecoste, claro que Jesus está ainda aqui. Jesus, logo depois da ressurreição, encontra com Pedro. Pedro estava naquela dificuldade por causa da experiência lá do negar, né? Que ele achou que não ia negar e negou e entrou numa dificuldade. Então Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E em cada momento daquele, Damiane, ele dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo, tu sabe todas as coisas. Em todos os momentos, Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso com Pedro? É interessante essa passagem, porque, como você mesmo falou, Pedro é uma figura singular, né, dentro do Evangelho, né? E agora, após a ressurreição, né, ele tem esse encontro com Jesus. Interessante que a palavra diz que já era a terceira vez que Jesus ia ter com os discípulos, né? E Pedro, quando Jesus estava lá para ser crucificado, ele apareceu lá no pátio e negou a Jesus 3 vezes. E aquilo ficou com ele ali, né? E agora, Jesus ressurreto, encontra-se com Pedro e já era a terceira vez, mas chegou um momento em que Jesus foi tratar com ele, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 21, nós temos aqui o verso 15, 16, 17, onde Jesus pergunta, né? Pedro, tu me amas? A primeira vez ele disse: amo, Senhor. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele já foi se incomodando com aquilo ali. Amo. E em todas as vezes o Senhor falava com ele: apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro ficou muito triste. Ele né, como se tivesse caído ali, né? Ele entendeu naquela hora que ele tinha alguma coisa para dar ao Senhor, né? E nós podemos dizer o seguinte, que naquela hora ali, Pedro entendeu uma coisa. Ele entendeu que ele podia negar de novo. Que ele não podia negar. Ele entendeu que agora ele descobriu aquilo que é o mistério do apacentar, que é o profético. Ele entrou ali na vida dele aquilo que era o profético, aquilo que ele não tinha antes. Mas agora ele entendeu aquilo ali, que ele precisava viver agora um novo momento. Damiane, o que chama a atenção, e você abordou muito bem isso, o que chama a atenção, viu, Guilherme, é que você vai falar depois sobre o Pedro de antes da ressurreição, que são 2 Pedro para mim. Sim. Tá? Antes da ressurreição e depois da ressurreição. Esse que o Damiane está falando é o pós-ressurreição. Então veja só, mas o que chama a atenção aí, que é ministério. Exatamente. Jesus está falando para Pedro sobre ministério. Apacenta. Apacentar é o ato, entendeu? É interessante de isso cuidar, aí, né? interessante disso aí que o pastor Damiani e o pastor Amadeu estão falando, é que quando Pedro nega, ele volta ao velho ofício dele de pescador. E ali o Senhor vai até eles na praia, o Senhor traz e fala assim, não,
Agora você vai aprender o que é ser um pastor. Agora você vai apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. Aí, veja só, Damiani. Então, o seguinte. Então, em todas as 4 perguntas, Jesus usa a expressão apacentar. Isso é ministério. Então, mas ele só foi entender na quarta pergunta, quando ele se entristece, Guilherme, na minha concepção, porque lá atrás, quando Jesus profetiza, se você vai me negar, eles não vão negar. Então, é a autoconfiança do homem, é a suficiência do homem. Eles querem, Jesus para a igreja, ele é corpo. O pastor, ele é dependente do corpo. Entendeu? Exatamente. Ele tem que entender que o ministério é profético. Ele só é profético no corpo. Então você tem aqui, você é pastor, tá um dom com você. Aqui o presbitério. Né? Nós entendemos assim porque você foi chamado. Há um dom no presbitério com você. E você diz, não, esse dom, eu também tenho dom e tal. Isso é um perigo. Entendeu? Porque quando você... Entendeu? Aí o que acontece? Você, né? Olha só como é que é coisa muito interessante. Eu quero que você fale depois sobre isso. Quando ele nega Jesus, ele nega 3 vezes, Jesus pergunta ele depois 3 vezes. 3 vezes Veja só. O que ele nega? Olha só, eu não o conheço. Mas ele disse, tu és o filho do Deus vivo. Foi ele que teve a revelação. Exatamente. Negou o Pai. Que diz os homens que eu sou, e vós, Pedro, tu és o Cristo, com toda revelação dele. Tá. Não ando com ele. Não ando com ele, caminho. Não sei de onde ele vem. Do Pai. Então ele nega a Trindade. Quando ele nega a Trindade, Damiani, ele negou o projeto todo. É o homem isolado. Exatamente. Ele não realiza a obra de Deus. Entendeu? Então, esse é o Pedro. Então, aí entra no que você falou. Depois da ressurreição, ele vai e tem essa experiência. Ele descobriu ali que o ministro, ou seja, você só consegue apacentar, você só consegue fazer aquilo que Jesus ordenou se ele descobrir o mistério. Quando ele descobriu o mistério, aí ele Quando ele descobre o mistério, o que Jesus disse para ele? Jesus falou Jesus falou sobre o antes e depois. Vai lá, Damiani. Jesus falou para ele assim, apacenta as minhas ovelhas, né? Não é isso? Sim, e depois? Na verdade te digo, que quando eras mais moço... Ou seja, antes. Antes. Pedro antes. Cingia-te a ti mesmo. Ou seja... E andava por onde queria. Claro. Mas agora... Autossuficiente. Agora, no novo momento, né? O outro Pedro, quando fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá. Damiani, isso é maravilhoso, isso é muito claro para nós, pastores. Porque o ensino básico, por exemplo... Nós somos totalmente dependentes disso. Se nós não entendermos ministério, Guilherme, dessa forma, nós não entendemos nada. Porque vamos voltar ao programa anterior. Nos fez ministros de um novo pacto. Então é diferente. Vamos lá, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pedro de antes. Ele falou... Quando era mais novo, então vamos lá o Pedro de antes, Guilherme. Pedro... Na razão. Cingindo a si mesmo, né? Isso. É interessante isso, pastor, porque nós vemos Pedro totalmente oscilante, né? Oscilante porque ele, em determinado momento, ele tem uma revelação maravilhosa acerca de quem Jesus era, né? O Senhor mesmo disse... Quem dizem os homens quem eu sou? Uns profetas. E vós? Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, quando Jesus mostra para os discípulos que ele alcançou uma revelação, que foi o Espírito quem o revelou, ali Jesus começa a falar com eles acerca de tudo aquilo que Jesus padeceria.
E naquele momento, Pedro falou assim, não, o senhor não vai morrer, eu não vou deixar. E no mesmo momento que ele é usado pelo Espírito, naquela revelação, segundos depois, o Senhor mostra, ó, você está na carne, você está na razão, para trás de mim. Repreendeu ele. Repreendeu ele. Por quê? Porque ele já tinha deixado... Vamos lá. Esse é o perigo da autossuficiência. Esse é o perigo do ministério que não descobriu o ministério, que não entendeu o mistério do terceiro dia. É o Pedro de antes. Exatamente. Entendeu? Ele pode até ter dom. Já teve dom. Pedro teve dom. Mas se ele não entra nessa coisa, daqui a pouco ele faz uma coisa que pode anular tudo aquilo que foi no início. Continua. Quer ver mais um exemplo? O exemplo que o Senhor deu agora, quando ele nega o projeto, quando ele nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Ele estava ali e o Senhor já tinha o avisado que isso aconteceria, ele não vigiou. Ele não atendeu a revelação. O Senhor falou assim, antes que o galho cante, Jesus é corpo. 3 vezes me negará. Nós falamos que o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Então, Jesus é o corpo. Então, Jesus... Aí, por exemplo, aí veio a profecia. Ele disse, não, isso aí não vai acontecer comigo, não. Exatamente. Esse é o grande perigo do ministério isolado. E outra coisa, pastor, quando aconteceu, ele saiu e foi chorar amargamente, né? Interessante, Guilherme, que também o Pedro de antes, aí, colaborando, ele quis impedir o projeto. Quando Jesus falou, vou morrer, ele disse, não, vai morrer não. Quis pegar a espada e disse, vou defender, isso não vai acontecer não. Ele quis até interferir no andamento do projeto, né? Porque... Mas interfere. É isso que nós temos que mostrar para os nossos irmãos, que a doutrina, Damiani, ela é muito rica, mas ela precisa ser entendida do ponto de vista profético. Aquilo que está além da letra, né? Como nós falamos. Então, nada na Bíblia é sem sentido. Você vê uma linha colocada aí, maravilhosa. Mas continua, Guilherme. Vou lá, estou gostando da sua palavra. Vamos lá. E o terceiro ponto que mostra a questão de Pedro antes, cingindo a si mesmo, foi quando ele pediu ao Senhor Jesus para andar sobre as águas e depois sozinho, já autossuficiente ali, ele muito bom. Afunda e pede o socorro do Senhor, né? E aí o Senhor fala com ele, vem cá. Seu lugar é no barco, pô. Ele não tinha nada que sair do barco. Exato. Não tinha nada que sair do barco. Você sai do corpo, você entra. Outra linha de entendimento. Veja só, outra coisa, Damiani, Guilherme e os irmãos que estão assistindo. O pastor, ele pode ser uma bênção, pode ser o que for. Entendeu? Mas enquanto ele está no barco, ele está aqui, está protegido, está tudo bem. Ele não é Jesus. Quando ele começa, isso é uma vaidade, ele começa a achar que ele é um grande pregador. Meu Deus me usa, eu sou muito usado em dons, eu tenho uma mensagem que todo mundo elogia, entendeu? Então, eu não preciso mais do barco. Eu vou ter sozinho com Jesus e tal, vai dar tudo certo. O Senhor permite. Ele deixou o corpo que estava lá, o colégio apostólico. Ele deixou... E por um tempo parece que está até dando certo. Vai dando certo. A princípio parece. Aparentemente, Jesus deixa. Entendeu? Só que ele afunda. Porque não tem... Aí, por que ele afunda? Por que ele afunda? Porque quando ele se isola, ele sai do corpo, ele perde o profético. Aí ele vai voltar totalmente àquilo que é atrás. Damiani, vamos lá, vai voltar continua. Na letra, né? Vai voltar para a letra, né? Porque a letra mata, né? E o Espírito é que vivifica. Né? Então, Damiani, voltando agora para você sobre... Você está falando sobre o Pedro depois. Depois. Ele sobre o Pedro antes. E esse Pedro depois, o Senhor o usa, né? Com grande poder. E ali no momento do Pentecostes foi ele que entregou ali as duas mensagens, né? Que está ligado até aquilo que o Senhor falou a ele profeticamente, né? Que ele estaria com aquelas chaves ali para dar início ali à igreja, né? Aquela igreja que tinha, como foi falado, acho que da vez passada, tinha 120 almas. Então, na primeira pregação de Pedro, 3 mil. Na depois, segunda, 5 mil. 5 mil. Uma igreja de 120 passou para 8 mil. Aí que surge a necessidade
do colégio apostólico, se reposicionar. E é aí que eles falam, né? Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E surge aí, nesse momento, aquilo que é a necessidade do serviço diaconal, né? É um outro assunto que nós vamos abordar em outro programa, mas vamos continuar aqui. Guilherme, vamos lá, vamos continuar com o Pedro depois. Ele está falando antes. O Pedro depois é com o Damiano, o Pedro antes é você. Eu me lembrei de algo interessante aqui, pastor Amadeu, que é o seguinte: em muitos momentos dos evangelhos, eles dizem assim, vou citar um exemplo. Na multiplicação dos pães, Jesus olha para a multidão, Jesus tem compaixão da multidão, porque os vê como ovelhas que não têm pastor. E ali Jesus os alimenta. E eu achei interessante quando Jesus chama Pedro aqui e fala para Pedro assim: Pedro, olha só, você me ama, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Por que isso? Porque Pedro tinha negado o projeto. Pedro tinha, com as suas ações e a sua autossuficiência, e não ouvir aquilo que era o profético, porque o Senhor lançou uma profecia sobre ele entrou por um caminho racional. E o caminho racional o levou ao estado dele de antes de conhecer ao Senhor Jesus. Quer ver outro, Damiano, quer ver outro ponto importante do antes? Vamos pegar lá com o Guilherme, do Pedro de antes. Irmãos, nós estamos falando do Pedro antes e o Pedro depois da ressurreição, para mostrar o ministério na razão e o ministério depois que ele entende o profético. Pedro, depois da ressurreição, ele entende o que é profético. Então é uma outra linha, só para mostrar isso com muita clareza. Mas querem ver uma outra coisa muito interessante? Nada na Bíblia é sem sentido. Pedro, quando aquele soldado foi lá, o servo do sumo sacerdote foi lá, Malco, né? Foi lá e Pedro pegou a espada e tirou a orelha. Aí você pergunta assim: bom, Pedro mirou a orelha de Pedro, do soldado? Claro que não. Claro que ele era pescador, poxa. Ele errou. Você teria que ser um exímio espadachim para pegar uma espada, uma orelha e ir lá e tirar a orelha do camarada com um golpe de espada. Um golpe só. Não tinha como. O Pedro, ele pegou a espada e soltou para pegar em qualquer lugar, pô. Né? Tá. O que acontece? Pegou na orelha. Tá. Pedro antes. A palavra fora do espírito, ela fere o ouvido. Ela não alcança o coração do homem. Exatamente. Ela fere. Então veja, antes... A espada, né? A espada, a palavra. Então a palavra, eu me lembro, Damiane, eu sempre fui cristão, me converti, e o primeiro pastor, não foi Jonas que me falou, o outro pastor que foi me evangelizar, era até um homem crente, servo de Deus, um servo de Deus mesmo, muito usado em curas e tal, no início da igreja. Mas ele foi me evangelizar, eu tive vontade de bater nele. Entendeu? Ele olhou para mim e disse assim: a sua igreja é uma sinagoga de Satanás. Aquilo me feriu profundamente. Não foi uma palavra, aquela palavra feriu o meu ouvido, não atingiu o meu coração. Diferente. Então veja, aí é que a responsabilidade nossa, pastor, quando você entrega uma palavra, entendeu? Você tem que alcançar o mistério. E depois não tem conserto. Não tem. Agora, Amadeu, o Pedro depois. Vamos lá, Pedro depois. Pedro agora ele recebe uma função do Senhor. O Senhor deu um dom mostrando que ele deveria fazer uma visita na casa de um gentio. Olha só, Pedro era judeu e o Senhor mandou ele na casa de Cornélio, porque Deus tinha... A terceira chave. Terceira chave.
Aí ele falou assim, e ele teve uma visão, né, de que tinha um monte de animal imundo. Ele, como judeu, disse, não vou comer isso de jeito nenhum, Senhor. Ele falou assim, não, você vai. E ele ali entendeu. Agora ele obedeceu, ele entendeu o que é revelação, o que é. Veja só, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque ali é um assunto, depois nós vamos tratar também. Exatamente. Ali, ele é preparado para o maior desafio da igreja, o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, no ano 52, a igreja estava com 20 anos, onde Paulo foi fundamental naquele concílio e tal. Mas o Pedro, ele estava totalmente envolvido com o desvio da doutrina em Jerusalém não só pelos nicolaítas, pelos judaizantes, né? Tudo bem. Então, todo aquele desvio é o Concílio de Jerusalém. Então, veja só o que Deus faz com o Pedro, como você falou, o Pedro depois. É muito importante isso, mostrar o que nós temos que falar para os nossos irmãos. Sem crítica, vamos falar daquilo que é bíblico. O ministério, na razão, não realiza a obra do Espírito. Não adianta você ser ministério conceitual, acadêmico, nada. Ele precisa, é isso que nós aprendemos com Pedro, e está muito claro isso na vida de Pedro, no ministério para nós. Nós estamos encerrando mais esse segundo não, já é o quarto, né? É o programa sobre ministérios. Nós vamos voltar na próxima. Aí sim, Damiane, eu vou fazer a sua vontade. Não voltar, viu? Aí vocês já vão preparando isso para o próximo. Não falar sobre a diferença entre ministério e diaconato. Né? Depois disso, nós vamos continuar falando sobre o governo. Isso é importante. Nós vamos falar sobre a função do governo dentro das igrejas, como é que isso flui dentro das igrejas. Mas hoje já estamos em cima da hora, vamos deixar para os próximos programas. Damiane, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos nossos irmãos que têm nos acompanhado aí, né, pelo YouTube, mandando inclusive comentários. Continue conosco. Paz do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Mandem comentários, a observação. Ontem um irmão um pastor mandou para mim, vários sobre isso, sobre o nosso programa, várias colocações novas. Então, você manda, entendeu? Se vocês gostam de gente mais organizada, manda para Guilherme, para Damiane. São muito mais organizados que eu. Sou meio ruim de organização. Nós estamos aprendendo. A paz do Senhor a todos.